o assunto que me traz à tribuna nessa noite de hoje é um assunto que, inclusive, já foi debatido aqui nesta tribuna hoje. A senadora Ana Amélia já abordou esse assunto, foi aparteado pelo senador Álvaro Dias. Estava no gabinete quando ouvi o pronunciamento dos dois senadores. E vim hoje do Acre, na madrugada. Lá no Acre, nós somos privilegiados. Você só voa na madrugada. Tem que sair 2 horas da manhã para chegar aqui 6 horas da manhã. Esse voo aí é um voo abençoado. E a passagem mais cara do Brasil, por cima. Mas temos que estar aqui e, graças a Deus, estamos aqui. E o assunto que hoje circula nos jornais, na internet, é mais uma fala, presidente, mais um pronunciamento. Estava ali assistindo, mais uma vez, o vídeo. O presidente boliviano, Evo Morales, mais uma vez, ameaça o Brasil, dizendo que poderá invadir o Brasil e fez a opção de começar pela fronteira, vai invadir pela fronteira. A fronteira, nós temos aí o Mato Grosso e o Acre. E isso cria um clima de insegurança, um clima muito ruim, até porque o povo boliviano é um povo hospitaleiro, é um povo gentil, é um povo humilde, o povo boliviano. Agora, esse presidente boliviano, como lá no Acre nós chamamos, é um verdadeiro fanfarrão. Ele parece que, quando não tem o que fazer, faz questão de fazer esses pronunciamentos aí para chamar a atenção da mídia, a mídia brasileira, da mídia boliviana e também da mídia mundial. E ele fez duras ameaças ao governo brasileiro que, se houver qualquer tipo de movimento contra o governo da presidente Dilma, quanto ao governo do PT, ele poderá tomar providências no sentido de mobilizar o exército boliviano para invadir o Brasil. Senador Sérgio Petecão, quando for da vossa conveniência, eu gostaria de uma parte. Já lhe dou uma parte, senador querido. Mas uns acham que isso é brincadeira, é mais uma brincadeira de mau gosto do senador, do presidente Evo. Mas nós que estamos acompanhando essa trajetória do presidente Evo, nós que acompanhamos o que ele fez com aqueles colonos, com o nosso seringueiro ali, naquela faixa de fronteira, expulsou, tocou fogo nas casas, tocou fogo na produção daqueles colonos que viviam ali há 50, há quase 100 anos. As famílias, que ali naquela região de fronteira, a fronteira é aberta, na selva. E ali, filho de brasileiro casa com filho de boliviano e vira uma família só. Mas aquela região do Pando, depois que esse homem assumiu esse governo boliviano, criou um verdadeiro terrorismo. E isso traz ali para todos nós ali da região de Brasileia, de Taçolândia, de Assis Brasil, na Tríplice Fronteira ali, uma situação que, e esse final de semana lá no meu estado, lá na capital mesmo, as pessoas ficam indignadas porque o governo brasileiro não dá uma resposta a esse presidente boliviano. Eu concedo uma parte ao nobre colega. Senador Sérgio Petecão, Vossa Excelência falou que a passagem aérea Brasília-Rio Branco possivelmente seja a mais cara do Brasil. Do mundo, eu acho que eu não tenho esses dados oficiais, mas eu acho que não, mas pode afirmar sem medo de errar, que com certeza, considerando os quilômetros e as horas no percurso, com certeza,
com grande margem de acerto, é a maior tarifa do mundo. Claro. E foi por isso que eu apresentei um projeto de lei permitindo que o capital estrangeiro possa investir no Brasil, criando uma empresa nacional de capital estrangeiro, seguindo todas as regras das leis brasileiras. A exemplo da Mercedes-Benz, da Volkswagen, da Fiat, né? De empresas, são empresas estrangeiras, são empresas brasileiras com capital estrangeiro. Por quê? Porque hoje não é permitido isso e, no entanto, a TAM hoje é uma empresa chilena, todas as decisões importantes e estratégicas da TAM são tomadas no Chile, né? E, pelo que eu fui informado, a determinação é no sentido de que a empresa tire o máximo de vantagem do mercado brasileiro sem dar a contrapartida de serviços compatíveis com as tarifas que são cobradas, né? É uma empresa hoje que tem um padrão nacional na sua operação nacional. Ela tem um serviço de empresa chamado de baixo custo, que existe nos Estados Unidos, na Europa, que são empresas que não oferecem nenhum tipo de conforto ao passageiro, mas, em compensação, são tarifas baixas como uma alternativa para as pessoas escolherem entre uma empresa de padrão normal, com uma tarifa mais elevada, e uma empresa de baixo custo operacional e pagam um preço menor. Eles apenas têm todo o cuidado de que essa operação tenha o mesmo padrão de segurança da empresa que custa uma tarifa maior. Então, hoje, os aviões que operam no Brasil são aviões antigos, né? No passado, a TAM dizia a empresa que tem a frota mais jovem do Brasil, hoje não diz mais, porque os aviões que operam no Brasil são aviões antigos. Ela não diz mais, a TAM, uma empresa brasileira que tem orgulho de ser brasileira, também não diz mais, porque realmente todas as determinações sobre as suas operações, sejam elas de transporte, financeira, estratégica, vem tudo do Chile. Então, nós temos uma situação exótica que não está amparada pelas leis brasileiras. E apresentei, sim, esse projeto, o relator é o senador Jader Barbalho, que já apresentou o parecer favorável e já está na Comissão de Constituição e Justiça. E apresentei mais um outro projeto, que é a passagem, o bilhete aéreo ter validade por 1 ano. Porque hoje não tem validade nada. Teoricamente tem por 1 ano, mas você compra uma passagem hoje, por exemplo, por R$500, daqui a 1 ano é 1.200, você tem que pagar os R$700 de diferença e mais aquelas multas de remarcação e tal. Então, é uma coisa também exótica que está acontecendo no Brasil. Nos mercados europeus, no mercado europeu, americano, nos países desenvolvidos, o seu bilhete é como era no passado aqui no Brasil. Você dava o presente de uma passagem e aquele bilhete valia por 1 ano. Então, nesse projeto, é dito que o bilhete não pode ultrapassar os 100% do seu valor comprado com validade de 1 ano. Então, se eu comprar por 200, ele só pode atingir até o valor de R$400 durante 1 ano. Então, nós precisamos, né, chamar atenção para essas questões, porque o povo brasileiro hoje não tem mais aquele padrão que existia na aviação comercial do tempo da Varig, do tempo da TAM, do comandante Rolim, que era um grande empreendedor, não é? E que tinha um sonho de ter a empresa com o melhor padrão de serviço do continente latino-americano. Portanto, a abordagem de Vossa Excelência é uma abordagem muito boa, uma abordagem muito momentosa e que, sem dúvida nenhuma, vai, se nós conseguirmos essas providências, teremos, sem dúvida nenhuma, prestado um grande serviço aos milhões e milhões de brasileiros que hoje são obrigados a voar por esse Brasil afora. Muito obrigado, senador. Eu agradeço aí boa parte de Vossa Excelência e
o que o senhor relatou aqui é o que nós vivemos no dia a dia lá da nossa região. As pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo, as pessoas que não têm condições de voar, muitas pessoas lá no meu estado morrem à míngua, porque não tem condição. Como é que a pessoa vai sair, pagar uma passagem? Eu já cheguei a voar Rio Branco, Brasília, R$3.000. R$3.000 um trecho de 3 horas, Rio Branco, Brasília. E aqui, você abre ali a internet, você vê uma passagem Miami, Nova York, que é o mesmo período de voo, 3 horas de voo, $200, $100, dependendo do dia. Aqui, a maior dificuldade que hoje meu gabinete tem é administrar essa compra de passagem, porque você tem que comprar passagem com 6 meses lá para poder ver se a cota de passagem dá para a gente voar durante o mês todo lá para o Acre. Então, o que Vossa Excelência, a sua iniciativa é louvável, parabéns pelo projeto. Eu acho que tem que abrir a concorrência, tem que abrir, traz o capital estrangeiro, se for preciso, traz quem quiser vir, para baixar o preço da passagem, seja bem-vindo ao nosso país. O que nós não podemos ficar é refém de 2, 3 empresas que botam a passagem ao seu interesse. Esse giz é uma espécie de um cartel, que você também não tem para onde correr muito, você não tem muita opção. Aqui é 3.000, se for ali é 2.999. Então, você fica sem saída. Então, lhe parabenizar pela iniciativa. Vou voltar aqui ao assunto que, no meu entender, lá no meu estado, senador Wilder, para uns serve de chacota, para outros, aquelas pessoas que estão ali naquela região de fronteira, começam a meter um certo medo. Evo Morales poderá invadir o Brasil com suas tropas. Eu não conheço a tropa boliviana, mas eu tenho certeza que se juntar os guardas da FUNASA, lá do meu estado, aqueles que detetizam mata-malária, e mais os guardas da antiga Meched, era uma empresa de segurança que tinha lá no lado, se ele entrar lá na besteira de invadir, se ele fizer a opção de invadir o Brasil, for pelo Acre, já vai ficar lá na fronteira mesmo, não chega no restante do Brasil, porque isso é uma brincadeira, entendeu? Ele, para querer dar uma satisfação para o governo do PT, para o governo da presidente Dilma, ele fica fazendo essas palhaçadas. E aí eu pedi para o meu gabinete levantar, porque o governo Evo, não só o governo Evo, o governo Maduro, tem que entender que acabou essa mamada. Aquela dinheirama que ia para esses países, a fundo perdido, com juros baixíssimos, acabou. Acabou. O nosso país está passando por uma crise. E aí, aqui tem só uma medida provisóriazinha que não foi aprovada em 2013. Uma medida provisória que liberava 60 milhões para ministérios reparar equipamentos doados à Bolívia. Aqueles equipamentos da hidrelétrica ali de Rondônia, 60 milhões o governo brasileiro gastou, senador Wilder, só para arrumar, para poder funcionar em território boliviano. Isso, se nós estivéssemos em condições normais, se fosse um governo parceiro, acabaram de invadir a nossa Petrobras lá em território boliviano e ficou por isso. Sem falar na produção de droga que contamina o nosso país, contamina a nossa juventude. Sem falar nos carros roubados. O carro que é roubado ali na região do Acre, na região ali do Mato Grosso, atravessou a fronteira, já era. E aí você ainda tem que ficar ouvindo o seu Evo Morales, esse fanfarrão, dizer que vai invadir, as forças, né? Como é que ele diz? Se as forças antidemocráticas, ele falando de democracia, é o único país que não tem democracia. Está aqui um senador, vários, senador boliviano, senador Roger Pinto, que está aqui, né, que teve que fugir lá da Bolívia, vários cidadãos bolivianos, empresários bolivianos. Eu tenho conversado muito com eles, me procuram, pedindo apoio aqui. Estão em São Paulo, estão aqui no Uruguai, estão nos Estados Unidos, por conta desse governo perseguidor do Evo Morales. E aí você tem que ouvir um pronunciamento, está aí, não está na televisão, está na rede aí, um pronunciamento do
governo Evo Morales dizendo que se fizerem alguma coisa... Aqui não tem clima para isso. Não existe esse negócio de golpe no Brasil hoje, não existe. O que está havendo é uma insatisfação popular. Graças a Deus, as pessoas vão à rua, podem se manifestar, as pessoas que apoiam o governo vão à rua, se manifestam. Isso faz parte da democracia, uma democracia que nós estamos trabalhando a duros custos para fortalecer essa democracia. Aí vem esse louco dizer que poderá invadir o Brasil. Querer quebrar um clima que não existe aqui na nossa América do Sul, não existe na América Latina, não existe isso. Invadir, e a Bolívia invadiu o Brasil. Eu concedo uma parte ao senador Telmário. Senador Petecão, eu quero primeiro começar parabenizando Vossa Excelência por essa iniciativa. Vossa Excelência que mora ali naquela região, isso é, sem nenhuma dúvida, um fanfarrão. Cachorro que ladra, normalmente ele não morde. Então, é querer vender para a plateia. O Brasil está muito acima disso, muito maior. Até por coincidência, hoje, eu assisti um documentário. Senador Telmário, se o senhor me permite, se o objetivo dele é tentar ajudar o governo a presidente Dilma, ele não ajuda em nada. Dessa forma, ele prejudica. Prejudica, porque cria um clima. Imagina a gente. Amanhã eu estou vendo aqui vários senadores vão fazer uso da palavra, tentando ligar isso ao governo. Vossa Excelência tem toda a razão. Até porque eu estava olhando, por exemplo, assisti o documentário quando o Jânio foi deposto. Até o Jânio ser deposto, mesmo naquele momento, que havia a Guerra Fria, que havia todo um clima, havia o medo dos Estados Unidos e da União Soviética colocar um regime ditatorial no Brasil, que seria um grande polo, porque já estava aqui em Cuba, etc., etc. Não foi tão fácil assim. Foi de uma extrema dificuldade. E porque o presidente João Goulart não quis fazer resistência. Mas as forças militares, marinha e outras aeronáuticas, elas não aceitavam. Nem aceitavam aquele golpe naquele momento. Imagina, quando o sistema era militarizado em toda a América. Né? Agora, nós vivemos uma democracia plena, e democracia é o povo na rua, sim, mostrando a sua insatisfação, mostrando qual o caminho que nós devemos percorrer, apontando os nossos erros. Assim nós vamos encontrar aquilo que vamos colocar o Congresso, vamos colocar o Executivo de encontro com o anseio da população brasileira. Agora, nós não vamos permitir, assim como nós não interferimos, não é do Brasil de interferir em nenhuma soberania, jamais essa nação vai aceitar, e nós como brasileiros, e aqui da Câmara Maior, do Congresso, do Senado brasileiro, não vamos aceitar qualquer tipo de gracinha desse. É tão efêmero isso, é tão pequeno, que não dá nem de considerar. Mas Vossa Excelência tem toda uma razão de fazer logo um chega para lá nessa conversa, exatamente para não tentar atrapalhar o momento que vivemos hoje. Né? Vivemos um momento de crise mundial. A China está aí, apontando uma crise. Então, vivemos, sim, o reflexo de uma crise mundial, o Brasil fazendo um grande ajuste fiscal para poder se reencontrar, crescer, desenvolver, gerar renda, gerar emprego, dar credibilidade. Nós estamos vivendo uma crise política profunda, nós precisamos ter paciência e competência para superar essa crise. E eu quero aqui parabenizar o Michel Temer pela grandeza de ele ter ido, saiu do varejo, mas ficou no atacado. Né? O Michel ele ficou nas coisas maiores, ajudar a presidenta Dilma nas coisas maiores, deixando as coisas mais varejistas, as coisas menores, para um outro escalão que ele possa, na qualidade de vice-presidente, poder estar conversando com as instituições constituídas desse país. Então, quero parabenizar, me solidarizar com Vossa Excelência e também colocar a minha fala contrária a qualquer tipo de manifestação nesse sentido, porque não é isso que o Brasil precisa e também não é isso que a nossa democracia precisa. Obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Telmário, amigo também lá da nossa região,
Eu não sei como é que está a situação das passagens lá, mas com certeza não deve ser muito barato, não. Mas eu quero finalizar, presidente, apenas expressar o meu sentimento de preocupação. Eu como disse, tenho acompanhado essa relação política da Bolívia com o nosso país. Me preocupo porque recebi algumas ligações de algumas autoridades bolivianas, amigos bolivianos que estão ali em território boliviano e outros que também já estão aqui refugiados no nosso país. As pessoas ficam com medo, porque, queira ou não queira, isso gera uma insegurança. Esse não é o sentimento do povo boliviano. Esse não é o sentimento do povo boliviano. Nós temos milhares de brasileiros que hoje estão lá em território boliviano, estudantes, estão lá fazendo curso de medicina e outros cursos de engenharia, pessoas do poder aquisitivo pequeno, pessoas que não têm condição de pagar uma faculdade particular aqui no nosso país, e isso é uma vergonha. Aí os nossos irmãos brasileiros têm que recorrer à Bolívia. E esses alunos, essas pessoas ficam preocupados com a fala, com o pronunciamento de um cidadão desse. Todos nós sabemos que o Evo é ligado ele é um cocaleiro, ele é ligado ao sindicato dos cocaleiros lá na Bolívia. Ele não faz questão de negar isso. Porque a coca faz parte da cultura boliviana, mas a coca, tipo assim, planta lá 1 hectare, 2 hectares, que o pessoal consome, mastiga a coca. Agora, só que a coca da Bolívia são milhares de hectares. Essa coca, que hoje, eu diria que 90% dessa cocaína que é consumida aqui no nosso país, ela vem aqui da Bolívia. Então, já temos um problema com a Bolívia, já temos esse problema. Aí ele fica fazendo esses pronunciamentos no sentido de fazer uma média com o governo brasileiro, querer aparecer para o governo brasileiro, achando que isso ajuda. E não ajuda, isso traz intranquilidade. Ele está achando que ainda está naquele tempo das vacas gordas, que daqui a um dia vamos pegar mais um empréstimozinho aqui para resolver uma situação. Acabou. Quem estiver pensando, o governo que estiver pensando que ainda poderá manter esse tipo de relação, porque eu creio que acabou. Porque as medidas que são tomadas aqui no Senado é no sentido de enxugar. Eu vejo aí a notícia que circula na mídia nacional é que o governo poderá até cortar ministérios, senador Wilder. Isso é bom, para que a gente possa, de uma vez por todas, sair dessa crise. Agora, aquela tetinha que esses governos da Venezuela, da Bolívia isso aí acabou. Então, não adianta ele ficar fazendo esses discursos aí para tentar agradar o governo brasileiro, que isso não agrada em nada. Muito pelo contrário, prejudica e muito a nossa relação. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras de Vossa Excelência e concedo a palavra ao senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba.